E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no Shabá, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no Shabá. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no Shabá o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de Shabá esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. A igreja confirma dizendo um amém. No verso 9, nos traz aqui alguns ensinamentos. No verso 10, perdão, nos traz aqui algumas revelações ou iluminações nesse texto que nos serve como pano de fundo. Diz o verso de número 9 que ensinava Jesus no Shabá, numa das sinagogas. O Shabá era um dos dias de adoração dos judeus da antiga aliança, e a sinagoga ela veio a aparecer nos dias em que Israel estava cativo na Babilônia. O templo de Jerusalém havia sido destruído e não havia mais sacerdócio nem templo. Então alguns judeus se organizaram e criaram uma réplica do templo que eles chamaram de sinagoga ou sinagogue. As sinagogas elas funcionavam na terça, na quinta e no Shabá. Elas funcionavam 3 dias por semana, e o líder da sinagoga não havia necessidade de ser um sacerdote, nem de um sumo sacerdote, porque o sacerdócio estava ligado ao grande templo. E esse chefe da sinagoga, ele liderava no mínimo aí 10 famílias. E no dia do Shabá era o dia separado para a adoração. Então nós vemos aqui no verso de número 10, o dia da adoração, o lugar da adoração e o Senhor da adoração, Jesus. Nós sabemos que na nova aliança houve uma mudança não geográfica somente, mas houve uma mudança de ambiência espiritual. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, uma mulher samaritana pergunta para Jesus aonde era o lugar de adorar ao Senhor. Se era em Gerizim ou se era em Jerusalém, em Jerusalém. Jesus disse para aquela mulher que a hora vinha, e essa hora já havia chegado, é que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Quando os músicos, os adoradores estavam aqui ministrando ao Senhor, eu me lembrei que eu fiz uma definição para aqueles que ministram louvor. Existem 3 tipos. Existem os tocadores, são aquelas pessoas que não têm nenhum nível superior na área de musicalidade, não fazem parte da ordem dos músicos do Brasil e são apenas tocadores. Aprenderam num curso rápido, aprenderam de ouvido alguns, aprenderam vendo e aprenderam até de uma forma autônoma, são os tocadores. Existem também os músicos. Os músicos estão um pouco acima dos tocadores, porque o músico é aquele que tem
a sua inscrição, faz parte da ordem dos músicos, frequentou um ambiente onde ele estudou categoricamente até o nível superior música. Mas existe alguém que está no nível superior, superior ao tocador, superior ao músico, que é o adorador. Simplesmente quando nós ministramos o louvor, se nós ministrarmos automaticamente, ou cognitivamente, ou intelectualmente, partindo da premissa que nós dominamos todas as técnicas de toque, de musicalidade, então nós dificilmente entraremos no fluir de Deus, dificilmente nós moveremos-nos no Espírito. O grande problema é quando nós ministramos um louvor ou uma palavra, e essa palavra ou esse louvor às vezes cai na carne ou às vezes cai na alma. O verdadeiro louvor, quando os adoradores estão tocando e nós estamos receptivos, abertos, o louvor, ele deve tocar não somente a nossa alma, mas o louvor, ele deve tocar o nosso espírito, porque quando esse louvor, quando essa adoração, ela cai no nosso espírito, nós estaremos conectados com o mundo espiritual, e aí sim compreender o que Jesus diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nós vemos aqui o dia da adoração. Na antiga aliança, esse Shabá era um dia dedicado à adoração, e nós vemos aqui a sinagoga, o lugar da adoração. Só que nesse culto aqui, Jesus, ele apareceu porque, como um bom judeu, ele frequentava a sinagoga, e no dia que ele chega na sinagoga, como era de costume, era dado a oportunidade para um rabino que fosse itinerante, ele ministrar a palavra, como a igreja está fazendo comigo hoje. Então franquearam a oportunidade para esse rabino que não frequentou nem a escola de Shammai, não frequentou a escola de Hillel. Esse menino chamado Jesus, que o máximo que ele frequentou foi o Beit Sefer, porque na cultura judaica o menino com 6 anos de idade, ele é introduzido no Beit Sefer. Beit Sefer em hebraico significa casa do livro, e no Beit Sefer ele vai decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O menino judeu com 6 anos de idade, nessa escolinha primária de adoração, ele vai decorar o Pentateuco. Nos 10 anos de idade, esse menino, ele já entrou nos livros históricos, já entrou nos livros proféticos e nos livros também sapienciais, que são os livros da alma, os salmos. Esse menino com 14 anos de idade, se ele tirar nota boa, ele pode frequentar uma segunda escola, que não é mais uma escola basilar de adoração, é uma escolinha chamada Beit Talmud, que significa casa do discípulo, onde o menino com 14 anos de idade, ele vai debater oralmente a lei do Senhor. E aqui no verso 10, no verso 10 nós temos a ambiência da adoração, o dia da adoração e o Senhor da adoração. Irmão, quando a ambiência é de adoração, quando o dia é de adoração, quando a casa é de adoração, quando o Senhor da adoração está presente, regendo a adoração, é impossível que milagres não aconteçam, correntes não sejam quebradas, curas não fluam. É impossível quando há o dia da adoração, a casa da adoração, o Senhor da adoração, coisas sobrenaturais acontecem. Você recebe essa palavra no seu espírito? Só que no verso 11, esse ambiente propício, no verso 11 diz aqui a Bíblia: e veio ali como? Se nós lermos a Bíblia aqui, só analisando o Logos, analisando os elementos teológicos, se nós analisarmos somente os textos, aquilo que a nossa mente pode alcançar, nós iremos pensar que essa mulher veio ao culto porque era só mais uma terça, era só mais uma quinta, era só mais um Shabá, mas ela veio ali. Eu prefiro acreditar que algo invisível
trouxe aquela mulher até aquela ambiência, porque há muitos anos aquela mulher estava sofrendo. E eu prefiro acreditar que a boa mão de Deus, a mão invisível do Senhor, arrastou, trouxe com cordas de amor aquela mulher que há 18 anos estava aprisionada na mão do inimigo, com espírito de enfermidade na sua coluna. A mão de Deus a trouxe ali, para aquela ambiência. Nessa noite nós estamos aqui, não simplesmente porque nós temos um compromisso com a igreja local. Nós chegamos aqui, você veio aqui, eu cheguei aqui, porque a boa mão de Deus nos trouxe até aqui. Aleluia! A boa mão de Deus nos trouxe até aqui. No Salmo 100 o Senhor diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que Ele é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Foi o Senhor que te plantou na casa dele. No Salmo 1 o salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus amados irmãos, quem é como árvore plantada junto a ribeiros de água, ele consegue meditar. Meditar não é ler, meditar é remoer, meditar é ter esperança nas promessas, na palavra rema que foi liberada. Então quem medita na palavra de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, cujo fruto dá na estação própria, e tudo quanto ele fizer prosperará. Agora entenda aqui um princípio. Diz o texto que ele medita de dia e de noite. O que é noite na Bíblia e o que é dia na Bíblia? Dia na Bíblia, você pode analisar à luz do Novo Testamento, que dia na Bíblia é quando tudo vai bem. E o que é noite na Bíblia? É quando tudo vai mal. Porque noite na Bíblia é símbolo de trevas, é símbolo de dificuldades. Salmo 30, versículo 5, a parte B do versículo diz que o choro pode durar aonde? A noite toda. Mas olha aí, quando vem nascendo o dia, mas a alegria vem quando? Então noite é símbolo de decepções, frustrações, doenças, desemprego, tudo dando errado. E dia é quando tudo está dando certo. Mas o homem de Deus que medita nesta palavra de dia e de noite, quando ele está de noite, quando tudo está difícil, quando o desemprego bate, a enfermidade chegou, ele consegue meditar nas promessas do eterno Deus. Quando chega o dia, ele também continua meditando. Ele medita quando tudo está bem e ele medita quando tudo está difícil. Sabe por quê? Porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai, independente das circunstâncias. Amém? Você recebe esta palavra? Glória a Jesus. Não interessa a noite existencial que você está passando. Se você é árvore plantada junto a ribeiros de água, a sustentabilidade na sua vida, a frutificação, a estabilidade, porque quem é como árvore plantada junto a ribeiros de água, as suas folhas não caem, sustentabilidade. Há fruto, frutificação, e esse fruto dá na estação própria, estabilidade. E em quarto lugar, tudo quanto ele faz prospera, prosperidade. Então quem é como árvore plantada junto a ribeiro de água tem frutificação, tem estabilidade, tem sustentabilidade e tem prosperidade. Recebe essa palavra no seu espírito. Mas a Bíblia diz aqui que veio essa mulher. A árvore plantada, no Salmo 1 diz que essa árvore foi plantada. O que eu aprendo aqui? Que essa árvore não nasceu por si só, junto naquela ambiência de rios. Mas a Bíblia diz que ela foi como árvore plantada. Alguém plantou aquela árvore ali. Sabe quem te plantou na casa do Senhor? Foi a mão dele, porque ele disse para os seus discípulos: não foram vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Você pode dizer amém? Veio ali, verso 11 diz: e veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade.
Já há 18 anos andava ela encurvada. Essa mulher estava doente, estava presa por Satanás. E Satanás impedia que essa mulher olhasse, sabe para onde? Para o Senhor. Eu fico tentando imaginar a decepção dessa mulher judaica em citar o Salmo 121. Eu fico pensando na frustração dessa mulher quando se deparava com o Salmo 121, porque o Salmo 121 diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez também a terra. Eis que não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, será a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada e guardará a tua saída. Eu fico pensando na decepção dessa mulher quando se deparava com o Salmo 121. Eu fico pensando na crise existencial, porque essa mulher, encurralada há 18 anos, o Satanás impedia que ela olhasse para o alto, olhasse para o Senhor. Ela não conseguia olhar para cima e não conseguia olhar para frente. Vocês se lembram de Hebreus 12, 1 e 2? Sabe o que a Bíblia diz? Portanto, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu não consigo olhar para cima quando eu estou aprisionado por Satanás. Eu não consigo olhar para o Senhor quando a minha coluna me curva e a única coisa que eu consigo enxergar é o chão. Será que essa é a sua realidade hoje? Será que nós temos aqui pessoas que não conseguem mais olhar para os céus, não conseguem mais olhar para o Senhor, e a única visibilidade que você tem é olhar para o chão? Quando a Bíblia diz aqui que essa mulher estava possessa, olhe bem para mim, essa mulher era crente, só que havia uma opressão, não era possessão. Eu tive cuidado de analisar esse texto aqui, que eu gosto muito de fazer exegese textual. E esse texto aqui, infelizmente, foi traduzido por possessa, mas essa mulher estava oprimida. A opressão na vida de um crente ocorre de fora para dentro. É aquele dia que você amanhece, você sabe que você está debaixo de uma tremenda batalha espiritual. É aquele dia que você amanhece, você sabe que alguma coisa está errada na sua espiritualidade. Você percebe que os céus estão de bronze. Há uma batalha espiritual. Só que eu quero que você abra o seu espírito. Você que chegou aqui debaixo de guerra, de batalha espiritual, nós estamos na terça mais, na terça da vitória. E sabe o que a Bíblia diz? Para nós que estamos debaixo de batalha, a Bíblia diz em Mateus capítulo 16 e versículo 18, o Senhor disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que a Bíblia Sagrada ela diz em Apocalipse capítulo 12 versículo 11? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Sabe o que a Bíblia diz, aleluia, no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele confiarei, pois Ele te livrará da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de
dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a serpente. Aleluia, aleluia. Você crê nessa palavra? Ele disse: e eu poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aleluia. Há uma promessa liberada sobre a igreja, há uma promessa liberada sobre a nossa vida. Não quer dizer que nós não passaremos por crises, não significa que nós não passaremos por guerras, mas significa que nós venceremos no meio das nossas guerras. A Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 20, que tinha um rei crente chamado Josafá. Josafá tinha feito reformas teológicas, espirituais, e de repente se levantou uma grande guerra contra Josafá. Do lado de fora de Jerusalém estava Edom, Moabe e Amon, 3 tribos que tinham parentesco com Abraão, pai Abraão, cercaram Jerusalém. Diz a Bíblia que, como ele estava cercado, ele vai apregoar um jejum em todo o Judá. Agora, o que me chama a atenção é a oração do rei Josafá. Quando ele reúne o povo, apregou um jejum, ele vai para o templo e na sua oração ele diz assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não tenho força para lutar contra esta grande multidão, mas uma coisa eu te digo: os meus olhos estão fitos em ti. Eu vou repetir para você que não liberou no seu espírito. Aleluia. Josafá disse: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho força para lutar contra esta grande multidão, mas os meus olhos estão fixos no céu, estão fixos em ti. Sabe qual foi a resposta? Diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu no meio da congregação. Desceu no meio da congregação, veio sobre a vida de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Matanias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Profeta se levantou, olhou para a nação e disse: dá ouvidos, ó Jerusalém, todo Judá, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, ficai quietos e vede o grande livramento que o Senhor operará no meio de vós, porque essa peleja não é tua, essa peleja é do teu Deus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia! Seja profeta de Deus para a vida de alguém nessa noite. Aperte a mão dele ou dela e diga para ele: essa guerra não é tua, essa guerra é do Senhor teu Deus. Ministre na vida dessa pessoa que chegou aqui angustiado, chegou aqui debaixo de guerra espiritual. Satanás impedia que essa mulher olhasse para o Senhor. Eu fico imaginando que essa mulher, na hora de deitar, já que ela tinha um problema de escoliose crônica, encurvada, só olhava ao chão. Eu fico pensando aqui a dificuldade que ela tinha de sentar. Coisas tão do nosso cotidiano: sentar, deitar, caminhar. Eu fico imaginando o nível de dor física que essa mulher sentia. Mas a mão de Deus, no verso 11, diz: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada. E o que me chama a atenção é o que, como termina aqui o verso 11: sem de modo algum poder endireitar-se. Será que ela não tinha tentado, hein? Você está dizendo aqui que ela de modo algum poderia se endireitar? Com certeza. Algum médico de plantão tentou colocar a coluna dela, se é que quiropraxia existia naquela época. Com certeza algum curandeiro, algum místico, algum falso profeta tentou ajeitar, porque diz aqui, e a gente pode entender indiretamente, sem de modo algum poder endireitar-se. Aí aqui eu abro um parêntese, não querendo forçar o texto,
mas trazendo uma reflexão. Quando a gente converte, muitas vezes é isso que alguns familiares que ainda estão do outro lado de lá, não estão na luz, por conta do nosso passado, porque o inimigo não esquece o nosso passado. E o que me chama a atenção é que Deus não consulta o nosso passado para escrever o nosso futuro. Eu vou repetir para você que não deu glória a Deus: Deus não precisa consultar o seu passado para escrever o seu futuro. Eu vou repetir mais uma vez: Deus não precisa consultar o seu passado para escrever o seu futuro. Não importa quem você foi. Alguém pode estar olhando assim, está indo para a igreja, mas não vai se endireitar nunca. Isso aí não tem jeito, nem Jesus resolve. Bem-vindo ao lugar da adoração, ao dia da adoração e ao Senhor da adoração que está aqui. Ele é especialista. Ele é especialista, porque a Bíblia diz no Salmo 113, versículos 7 e 8, que do pó ele levanta o pequeno, do monturo ele ergue o necessitado e faz sentar no meio dos príncipes do seu povo. A Bíblia diz que assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Alguém estava dizendo: essa mulher não pode se endireitar. Eu tenho uma autoridade para dizer que pode. Não cognitivamente, não intelectualmente. Porque para um homem como eu, que dos 12 aos 30 anos de idade fui traficante, esfaqueei pessoas, trafiquei, pratiquei assaltos, caí por assalto à mão armada, eu posso com toda certeza dizer que Jesus ele endireita. Aleluia. Sabe por quê? Porque nascido no Evangelho, me desviei aos 12 anos de idade, fui até os 30, fumando maconha, bebendo cachaça, praticando assaltos, sendo violento, mas eu tinha uma mãe que orou por mim de dia e de noite. Ela creu naquela promessa que diz em Atos 16, 31 e 32, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Agora ela não descansou só na promessa. No versículo 32, todo dia quando eu chegava drogado, ela pregava a palavra, porque muitas vezes o que vai acontecer no verso 31 é reflexo do verso 32. A Bíblia diz que Paulo foi lá e pregou, e toda a casa do carcereiro se converteu. Deixa eu te dizer uma coisa: continue orando por alguém que está aprisionado, continue orando por alguém que está encorrentado, mas não esqueça de ministrar para ele a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus ela é a espada que o Espírito usa. Efésios 6,17. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, que faz divisão entre juntas e medulas, entre alma e o espírito, e apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. É a palavra. Ore para que Deus liberte aquela vida, mas apresente para ele também a palavra com amor. E veio ali aquela mulher, e alguém dizia: essa daí não pode se endireitar, mas ela veio. Eu sei que para nós atingirmos o estado de santidade plena, que é inalcançável aqui na terra, nós temos que passar por um processo chamado santificação. A doutrina da salvação ela tem 3 degraus: justificação, santificação e glorificação. Na justificação, eu e você, nós fomos livres da culpa do pecado, porque a Bíblia diz: agora portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se tornaram passado e tudo se fez novo. Passamos pelo primeiro degrau, fomos na justificação, nós fomos livres da culpa do pecado. Mas agora nós estamos no processo de santificação. Santificação é o processo para chegar ao estado de santidade. Na santificação, olhe para mim, eu fui lutador de jiu-jitsu.
E como eu era lutador de jiu-jitsu, tem uma coisinha que a gente chama, tem algum lutador aqui de jiu-jitsu? Tem aqui, levanta a mão. Não tem ninguém, só tem eu mesmo. Glória a Jesus. Pronto. Aí você sabe o que é passar a guarda, né? Ou então que alguém lhe colocava na guarda, certo? Você embaixo, e você tinha que fazer uma raspagem de uma posição de desvantagem para uma posição de vantagem. Na santificação, nós fazemos uma raspagem, nós saímos da posição, de uma posição de incômodo espiritual, e nós vamos rompendo, porque na santificação eu estou sendo livre do domínio do pecado. Na justificação eu sou livre da culpa do pecado, mas na santificação eu estou sendo livre do domínio do pecado. Ele não me domina mais, aleluia, fazendo raspagem, aleluia, derrubando, me livrando. Mas como o óleo do Senhor está sobre a minha vida, eu vou escorregando, aleluia, me livrando do domínio do pecado. Quem pode dizer amém? Mas na glorificação nós seremos livres da presença do pecado. Na justificação somos livres da culpa do pecado. Na santificação estamos sendo livres do domínio do pecado. Mas a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, os últimos versículos 50 a seguir, Paulo diz: eis que vos digo o mistério. Na realidade nem todos de nós dormiremos, mas ante o soar da última trombeta ocorrerá uma coisa chamada mistério. O que vai acontecer é que isso que é mortal se revestirá da imortalidade, isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Aí Paulo em Tessalonicenses ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados, e estaremos para sempre com o Senhor na sua glória. Na glorificação, quando o arrebatamento da igreja acontecer, nós seremos livres definitivamente da presença do pecado. Mas enquanto isso, nós estamos aqui nos desvencilhando do pecado através da santificação. Alguém olhou para essa mulher e disse: ela não pode se endireitar. Interessante é que no livro de Jó, o diabo fala no começo. No livro de Jó, a mulher fala também no começo. Do capítulo 2 até o capítulo 38, só quem fala é Jó e os seus amigos, e Deus calado. Mas do capítulo 38 ao 42, Deus resolveu falar no final. Obrigado pelo seu glória a Deus tão fervoroso. Deus deixou para falar no final, porque a última palavra quem dá é o Senhor. A mulher estava nessa ambiência. Versículo 12. Eu queria que você recebesse o versículo 12 no seu espírito. No versículo 12, Jesus aqui está pregando. A mulher entra naquele ambiente, entra na sinagoga. A mulher escolhe um lugarzinho discreta para não ser notada. Mas no versículo de número 12 diz assim: vendo a Jesus, vendo a Jesus. Eu sei que essa palavra, de tanta gente receber, às vezes nós não damos mais credibilidade. De tanta gente ouvir, Deus vai lhe abençoar, de tanta palavra profética que é liberada, e muitas vezes demora para acontecer o que foi liberado no nosso espírito. Às vezes nós não sentimos mais o peso dessa palavra, mas eu quero que você sinta o peso hoje. Jesus, diz a Bíblia, Jesus viu aquela mulher que há 18 anos estava aprisionada com enfermidade na coluna há muito tempo. Ele a viu, ouvindo a Jesus. Você entende o que Deus está falando hoje?
O nosso Deus é um Deus que vê. O grande problema é nós tirarmos isso da teologia e da frieza da letra e trazermos para o nosso espírito. Olhe para mim, vendo a Jesus. Vocês se lembram do capítulo 3 de Êxodo? No capítulo 3, Moisés está no deserto de Midian. Deus desce naquele deserto, chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, eu conheço os seus sofrimentos, por isso eu desci para livrá-los, para fazê-los subir desta terra para uma terra larga e espaçosa, terra que mana leite e mel. Você quer ver como a gente lê a Bíblia e não percebe o cunho profético? No Êxodo 3, olha só o que Deus está falando, a revelação. Deus diz para Moisés: Moisés, número 1, eu vi a aflição do meu povo. Sabe o que eu entendo aqui, Deus dizendo: Moisés, diga para o meu povo que eu sou um Deus que vejo. E o que é que o Senhor vê? Eu vi a aflição do meu povo. Deus aqui está se apresentando para Moisés. Eu posso lhe apresentar Deus hoje? Em primeiro lugar, o nosso Deus é um Deus que vê. Deus disse: eu vi a aflição do meu povo. O nosso Deus que nós servimos, Ele vê. Segundo lugar, Ele diz: Senhor, diga a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo por causa dos seus opressores. Segundo lugar, além de ver, o nosso Deus é um Deus que ouve. Obrigado pela sua glória a Deus, tão fervoroso, irmão. Terceiro lugar, eu estou lhe apresentando Deus. Deus disse: eu conheço o seu sofrimento. Agora o mais lindo vem agora. Deus disse: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor e eu conheço o seu sofrimento. Por causa dessas três coisas que eu vi, que eu ouvi e que eu conheço, é que eu desci. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse que faz questão de descer só porque Ele viu a minha aflição, só porque Ele conhece, Ele ouviu o meu clamor e Ele conhece o meu sofrimento? Que Deus é esse que desce? Que Deus é esse que não manda querubim, não manda serafim? Ele diz: eu vi, eu ouvi e eu conheço, por isso que eu estou descendo. Eu vou repetir, Deus está dizendo: eu vi, eu ouvi, eu conheço. Por isso que eu desço de noite, na terça mais, na terça da vitória, eu estou descendo. Mas não para por aí. Que Deus é esse que desce para que você suba? Eu vou repetir para você que está disperso aí. Que Deus é esse que desce para que eu suba? Foi o que Ele disse: eu vi a aflição, eu ouvi o clamor, eu conheço o sofrimento, por isso que eu desci para livrá-lo e para fazê-lo subir. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse que desce para que a gente suba? Que Deus é esse que Paulo diz que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, desceu. E na forma de servo foi obediente até a morte de cruz. Que Deus é esse que desce? Olhe para mim, irmão. A obra de Jesus, ela tem 5 mistérios. Primeiro mistério da descida de Jesus, o mistério da encarnação. Como é que pode Deus se tornar homem? Aí os teólogos começaram a bater cabeça. Espera aí, como é que pode um espírito materializar em carne? Como é que pode Deus se tornar homem, limitado, preso no tempo e no espaço? Agora olhe para mim, porque existe 4 formas de Deus criar um corpo. Primeira forma de Deus criar um corpo: Deus não precisa de homem, não precisa de mulher. Primeira forma de Deus criar um corpo: Ele precisa só de um punhadozinho de barro. Lá no jardim do Éden, Deus meteu a mão no barro, fez um boneco, soprou no seu nariz, e a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Primeira forma de Deus criar um corpo.
Segunda forma de Deus criar um corpo: Deus não precisa mais do barro, precisa só do homem. Criou Adão, deu uma injeção nele, porque o homem é mole mesmo. A mulher consegue ter filho, aleluia, normal, mas Adão, para tirar a mulher de dentro dele, esse parto, teve que dar anestesia. Segunda forma de Deus criar o corpo: Deus não precisa mais do barro, precisa só do homem. Adormeceu Adão e de dentro de Adão tirou a mulher. Terceira forma de Deus criar um corpo: aí Deus precisa do homem e precisa da mulher. Diz para eles: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Mas a quarta forma de Deus criar um corpo: primeira forma, só barro. Segunda forma, Deus precisa só do homem. Terceira forma, Deus precisa do homem e da mulher. Mas a quarta forma de Deus criar um corpo: Deus não precisa do homem, precisa só da mulher. O anjo disse para Maria: descerá a virtude do Espírito sobre você e vai ser gerado um corpo dentro de você. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Primeiro mistério da vida de Jesus é a sua encarnação. Quando todo mundo estava tentando entender que Deus é esse que vira homem, aí sabe o que acontece? Esse Deus homem morre. O segundo mistério é a morte. E Deus morre. Aí ele morre. Aí quando os teólogos estavam tentando quebrar a cabeça com a morte, 3 dias depois, acontece o terceiro mistério. O Deus que se tornou homem, que morreu, ele ressuscita. Aí quando os teólogos tentaram quebrar a cabeça com a ressurreição, aí aconteceu o quarto mistério. Ele reuniu os discípulos, começou a conversar com eles. Aí tem um quarto mistério, é a ascensão de Jesus. Jesus foi subindo, 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 subindo. Os discípulos ficaram com torcicolo de olhar para cima. Aí apareceu 2 anjos e disse: varões de Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu, um dia ele vai descer. Que Deus é esse que desce para que nós subamos? Que Deus é esse que desce para que você suba? Esse Deus está aqui no nosso meio nessa noite. Eu vou repetir: esse Deus está aqui no nosso meio nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode liberar no Espírito, você tem toda a liberdade de orar em línguas, de fluir no Espírito, de receber renovação na sua alma, no seu espírito. Você tem toda a liberdade de fluir nessa noite, aleluia. Os céus estão abertos, aleluia, 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 aleluia. Vendo a Jesus, Ele está vendo você nessa noite. Ele está vendo você nessa noite. Mas só que ele não somente viu, versículo 12: vendo a Jesus, chamou-a. Vem aqui. Obrigado quem deu glória a Deus. Você não está entendendo a mensagem profética. Ele vê, só que quando Jesus vê, ele chama: vem cá. Aleluia. E quando ele chama, ele sempre tem uma palavra para quem ele chama. Obrigado quem deu glória a Deus. Eu vou repetir: ele viu, ele chamou e ele disse. Olhe para mim, no capítulo número 1 do livro do Gênesis, tem 9 vezes a palavra disse Deus. 9 vezes no capítulo 1 de Gênesis diz assim: e disse Deus. E 9 vezes está escrito assim: e fez Deus. Porque aquilo que ele diz, ele faz. Porque ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 9 vezes disse Deus. 9 vezes fez Deus. 7 vezes viu Deus. Porque aquilo que ele fala, ele faz, e ele vai observar aquilo que ele fez.
E 5 vezes está escrito: e disse Deus, é bom, é bom, é bom, é bom. Mas na 5ª vez ele não disse é bom. Na 5ª vez ele disse é muito bom. Olhe para mim. Talvez hoje você tenha experimentado o bom de Deus, mas o muito bom está chegando para você. Aleluia. Ele disse, olhe para mim, segura aí, que coisa tremenda. Ele disse assim: mulher, você está livre dessa enfermidade. Olhe para mim. Quando Jesus disse mulher, está livre dessa enfermidade, ela ficou curada. Aqui eu tenho uma revelação para você, olhe para mim. Diz aqui no verso de número 12, quando Jesus vê, ele chama e diz: mulher, você está livre dessa enfermidade. Olhe para mim. Na hora que ele disse, a mulher foi curada. Quando ele liberou a palavra, não aconteceu nada. Só vai acontecer alguma coisa no versículo de número 13. Tem algumas pessoas aqui no nosso meio que receberam palavra profética e você até agora não viu nada. Tem gente aqui no nosso meio que recebeu profecias, promessa de Deus, mas até agora você não viu nada. Você se lembra de Ezequiel 37? Ele estava diante de um vale de ossos secos e disse: Senhor, libera a minha palavra, libera o rema, libera a minha palavra que vai acontecer. Aí a Bíblia diz: e eu profetizei como foi me dado ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. O que é ruído? O que é ruído? Uma coisazinha insignificante, uma coisazinha quase imperceptível. Você pode ler o texto que tem uma vírgula. Houve um ruído, vírgula. Essa vírgula aqui fala de tempo. Tempo em que a palavra é liberada e tempo da palavra se cumprir. Olhe para mim. O nosso problema é que nós andamos no Cronos. Cronos de cronologia, o tempo do homem. Mas Deus não se movimenta no Cronos. Deus se movimenta no Kairos, no tempo oportuno. Quer ver uma coisa? Qual seria melhor? Maria ter engravidado em que tempo? Antes de casar ou depois de casar? Para não causar problema na sociedade. O normal no Cronos, no tempo do homem, era Maria ficar grávida depois de casar. Irmão, para quem não sabe, isso aqui teve um problema tão grande, que quando Jesus estava grande, ele pregando, aí alguém que cresceu com ele disse: você é todo nascido em pecado e quer ensinar a gente. Sabe o que aquela pessoa disse? Eu conheço teu passado. A tua mãe casou grávida, teu pai não é José. Aí você quer dizer que você é o Messias, o Yeshua HaMashiach. Só que tem uma coisa, houve um profeta chamado Isaías, que ele profetizou que uma virgem conceberia. Irmãos, se Jesus tivesse nascido depois que Maria havia casado, não seria Kairos, seria Cronos. Você está preparado? Quando o Kairos invade o Cronos, causa uma bagunça na nossa agenda. Eu vou repetir: quando o Kairos, quando o tempo de Deus invade o tempo dos homens, irmão, pense numa bagunça na nossa agenda. A irmã Maria teve a agenda bagunçada porque ela era virgem, não tinha sido casada ainda. Você está preparado para o Kairos de Deus? Você está preparado para o Kairos de Deus? Você está preparado para Deus invadir o tempo, bagunçar a nossa agenda? Deixa eu liberar mais um pouco no seu espírito.
Quando ele disse: mulher está livre dessa enfermidade, não aconteceu nada. Mas no verso 13, Jesus queria tocar naquela mulher. Aí a Bíblia diz no verso 13: impondo-lhe a mão. Você consegue imaginar aquela mão grossa de trabalhar fazendo móveis? Aquela mão rústica tocando naquela mulher? Jesus não queria simplesmente liberar a palavra, Jesus também queria tocar naquela mulher. Pela fé, você crê que Deus está lhe tocando agora? Porque o nosso Deus não é só um Deus de doutrinas, o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele toca, Ele afaga, Ele abraça, Ele cheira, Ele beija. Esse é o Deus que nós servimos. Não é um Deus longe, não é um Deus da Torre de Marfim, não é um Deus distante da letra morta, é um Deus vivo que se relaciona. Ele pôs as mãos. Na hora que ele põe as mãos, diz a Bíblia, olhe para mim, imediatamente a mulher se endireitou.